Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Jesus conta uma parábola caminhando para Jerusalém, porque aqueles discípulos achavam que o reino iria chegar logo. Mas Jesus vai contar uma parábola sobre a administração. E essa parábola ela tem a ver com a vida cotidiana, a nossa vida aqui nessa terra. Porque Jesus diz que um homem partiu para ser coroado. Esse homem é o próprio Deus. E entregou 100 moedas a 10 homens. Veja que esses 10 homens, eles receberam a mesma quantidade. Ou seja, eles receberam a mesma oportunidade. O número 10 é um número de plenitude. Assim, esses 10 homens representam toda a humanidade. Porque todo ser humano, ele recebe a mesma oportunidade de Deus. É claro que, diante das coisas do mundo, pode ser que alguns recebam oportunidades mais lucrativas, outros menos lucrativas, mas diante de Deus, nós recebemos sempre as mesmas oportunidades, porque Jesus nos envia a graça divina de uma forma plena. E nós que
precisamos trabalhar para que essa graça divina ela possa dar frutos. Deus, ele não dá uma graça menor a um, uma graça maior a outro. Não, a graça é sempre dada em plenitude, mas somos nós que muitas vezes não estamos aptos a receber essa plenitude de graça. Porque para receber essa plenitude de graça é necessário um exercício espiritual. É necessário que nós busquemos caminhar nesse caminho de santidade, nesse aprofundamento da nossa vida espiritual, da nossa intimidade com Deus, para que assim possamos nos abrir à vontade de Deus e permitir com que Ele realize todas as coisas na nossa vida. Por isso que a graça ela é dada em plenitude e somos nós que devemos realmente fazer com que essa graça em plenitude se manifeste. Mas isso é um caminho, é um caminhar para Jerusalém, para a vida eterna, onde dia após dia, mês após mês, ano após ano, nós vamos melhorando cada vez mais. Nós vamos nos tornando capazes de verdadeiramente sermos esses sinais de Deus, porque nós começaremos a permitir que Deus se manifeste através da nossa vida. Por isso que esses 10 homens representam toda a humanidade. Essas 100 moedas representam a plenitude da graça. Assim nós vemos no continuar da parábola, onde Jesus vai contar que esse homem, ele dá essas moedas a esses 10 homens, depois de ser coroado como rei, ele vai como que prestar conta a esses homens. E aqui nós vemos algo essencial na nossa vida, porque em determinados momentos da nossa vida, o rei vem prestar conta à nossa vida. Vem como que nos chamar a atenção sobre aquilo que realmente nós estamos fazendo com o dom que Ele nos deu, com essa graça divina, com essa plenitude de graça. Veja que ali teve um primeiro que multiplicou 10 vezes mais. Esse é o símbolo daquele que se abre totalmente à graça, que se dedica totalmente a Deus. Depois temos um outro que fez multiplicar 5 vezes mais, ou seja, esse trabalhou um pouco menos do que o outro, porque de repente esse também tinha outras ocupações, outras coisas dividiam seu coração, mas mesmo assim ele trabalhou e fez multiplicar essa graça em sua vida, esses dons em sua vida. O terceiro é a imagem daqueles que recusam a graça divina, porque preferem ficar com os olhos focados nos seus próprios negócios e não vão como que adentrando nesse caminho de amadurecimento, de docilidade para com a presença de Deus e acabam verdadeiramente, no fim, sendo julgados pelas suas próprias atitudes, por aquilo que não deram valor nessa terra. Por isso nós precisamos refletir sobre a nossa vida. Quais desses 3 nós estamos sendo? Aqueles que estão se dedicando totalmente a Deus para fazer a vontade de Deus? Aqueles que em determinado momento vêm para Deus, depois voltam para o mundo e ficam nessa caminhada de lá para cá, onde não permite com que eles cresçam bastante na fé? E eles só voltam porque dentro deles há alguma coisa que os fazem se arrepender dos seus pecados e assim eles voltam. Ou aqueles que nem mais se arrependem dos seus pecados, nem mais olham para Deus, mas vivem afastados e, infelizmente, não permitem que o talento, essa moeda, esse dom, a graça divina seja multiplicada em sua vida. Por isso que nós precisamos cada vez mais adentrar nesse conhecimento de Deus, nessa via de santidade, para sermos dóceis, para permitir com que essa graça divina se manifeste e se manifestando,
ela possa multiplicar cada vez mais, porque essa multiplicação é esse transbordamento da graça através de nós que toca todos aqueles que estão à nossa volta. E no final do Evangelho, Jesus vai dizer: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado ainda mais, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que não tem. Jesus aqui está querendo dizer sobre o fim dos tempos, o fim do nosso tempo nessa terra, porque aquele que tem será dado, aquele que multiplicou, aquele que cuidou, aquele que amadureceu a sua fé, será dado ainda mais. Isso será o que? A experiência do amor de Deus no céu. Mas aquele que nada tem, esse será tirado até aquilo que não tem, ou seja, a sua própria vida, porque a vida é um dom de Deus para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.